Boa noite a todos. Muito obrigado pelo apoio, pela prática constante. Seguimos com os estudos do texto Zazen Yojinki do Mestre Keizan Zenji. Hoje a partir do número 17. Leremos as partes 17 e 18. Vou fazer a leitura do texto original, depois da minha interpretação, então seguimos discutindo o texto. これをもって諸仏は一大事因縁のために世に出現し、直に主情して仏の知見に開示し、ご入せしむ。しかも寂情無漏の妙術あり、これを座禅という。すなわち、これ諸仏自重三昧なり、また三昧大三昧という。もし一時もこの三昧に安住すれば、すなわち直ちに真知を解明す。まさに知る仏道の正門なりと。それ真知を解明せんと欲せば、造知造下を放射し、世法仏法を放棄し、一切の妄情を断絶せば、一心の実心現状せば、命運収まり晴れて、新月新たに明らかならん。Todos os Budas surgiram neste mundo para clarificar o assunto mais importante, para apresentar a todos os seres a visão de sabedoria dos Budas e fazer com que todos adentrem o despertar. Para isso, há o supremo método, verdadeiramente tranquilo, além de todas as impurezas e apegos. É dito, Zazen. Esta é a liberdade verdadeira de todos os Budas. Ainda mais, é o supremo Samadhi. Se, mesmo que por apenas um momento, estabelecer-se no Samadhi de tranquilidade verdadeira, isto é o próprio revelar do solo verdadeiro da mente. Aquele que busca clarificar o solo da mente deve abrir mão da consciência discriminatória, das coisas mundanas e até mesmo das coisas do Dharma. Deve cortar todas as ilusões. Quando a mente verdadeira se manifesta, é como as nuvens das ilusões se dissiparem e a lua da mente volta a brilhar. Antes de a gente começar, alguém tem alguma coisa que queira colocar sobre o texto, que tenha percebido, ou que gostaria de comentar? Juken-san, posso falar? Por gentileza. Juken-san, há um tempo a gente estava falando, e está dentro também desse poema, a questão do corpo-mente. E eu tive uma certa dificuldade até começar a compreender o conceito corpo-mente. E quando finalmente me fez sentido, veio uma outra dúvida. Então, se não existe uma questão discriminatória do corpo e da mente, se ela é uma só, em diversas questões, esse corpo-mente, ele tem uma... Durante muito tempo a gente falou que a gente não teria uma identidade, mas esse corpo-mente, ele ganha uma identidade, ele ganha uma unicidade. E como essa ambiguidade que veio na minha mente, como ela surgiu e como resolvo isso? Essa sua questão é a primeira linha dessa parte, dessa estrofe 17, né? É o Ichidaiji, o assunto mais importante. Clarificar
qual é a nossa real natureza, é o assunto mais importante. E para ajudar os seres a clarificarem esse assunto mais importante, que todos os Budas do passado e do presente e os que virão surgiram nesse mundo, né? Eles vieram para, por meio das palavras e das ações, mostrar para os seres desse mundo, para nós, qual é a nossa real natureza, qual é a real natureza de todos os fenômenos. Corpo-mente como unicidade, a ideia de corpo-mente como unicidade, ela existe no campo da ideia. A realidade manifesta da maneira como ela é de fato, anterior a qualquer uma dessas classificações e colocações da nossa capacidade intelectual. A realidade manifesta, ela é da maneira como nós abrimos os olhos e vemos as cores e as formas. Como os sons que tocam os nossos ouvidos, o gosto que toca a nossa língua. Essa sensação de identidade, que é apenas uma sensação, ela surge a partir do momento em que, com um acúmulo de memória, mais a capacidade nossa de lidar com a linguagem, essa mistura, esse movimento contínuo de memória com articulação intelectual, dá a sensação de uma identidade contínua. Essa sensação de identidade contínua, ela é o que nós podemos dizer de identificação com os nossos pensamentos. Nós nos identificamos com aquilo que nós pensamos, melhor dizendo, nós nos identificamos com aquilo que surge na nossa mente. É diferente a primeira frase da segunda que eu falei. Nós nos identificarmos com aquilo que surge, com os fenômenos que surgem na nossa mente. A gente leva uma vida em que nós autorizamos, nós autorizamos essa ideia de que aquilo que surge na minha mente sou eu gerando os pensamentos. Mas, como você perguntou, qual é a origem disso? A origem, a gente não sabe. Sequer Buda Shakyamuni se propôs a explicar a origem das coisas que surgem a partir da originação interdependente. Um conceito basilar no ensinamento budista é a origem interdependente. Nós temos uma causa e uma condição. Quando a causa e condição elas se encontram, surge alguma coisa. Isso só surge porque essa causa ela não é fixa. É uma junção de inúmeras coisas em uma determinada condição. Antes da gente começar no intervalo, eu esquentei um pouco de água para fazer um pouco de chá. A partir do momento em que eu tenho a panela, o fogo, a água e o gás e o oxigênio e o encanamento e o fogão e todos esses elementos numa condição muito específica, que é a junção disso tudo, o encontro disso tudo. Esse encontro em japonês nós chamamos de en. Nós podemos traduzir isso como laços também, né? A partir do momento que nós temos laços, que são as condições, junto desses elementos todos, que são as causas, nós temos um resultado, que é o chá. Mas eu sou incapaz de explicar
a origem disso. E o importante de ser clarificado não é a origem disso. É a natureza disso. A natureza desse chá. E a natureza da realidade no aqui e agora. Corpo e mente e aqui e agora são a mesma coisa. E eu só consigo lidar com a realidade manifesta no aqui e agora. Até eu colocar o chá na boca, eu não posso dizer que eu sei qual é o sabor, por mais que eu tenha tomado esse chá antes. Jiki ni shujou o shite hotoke no chiken ni kaiji shi gonyu seshimu. É apresentar essa visão de sabedoria dos Budas, Chiken. Visão de sabedoria. Visão de sabedoria nada mais é do que a capacidade nata que todos nós já possuímos. Abrir os olhos e ver as cores e as formas. Poder escutar o som no momento em que ele toca o nosso ouvido. No momento em que o som toca o nosso ouvido, surge som e ouvido. Isso é a unicidade. Não aquele budismo científico que tenta explicar a junção dos átomos da água para virar nuvem. Isso é muito posterior. Unicidade é isso. Esse é o assunto mais importante a ser clarificado. E todos os Budas do passado, do presente e os que virão, eles surgem para clarificar esse assunto. Shikamo Jakujou Muro no Myojutsu Ari. Kore o Zazen toiu. Aqui ele especifica mais uma vez o que Zazen já fez muitas outras vezes nesse texto. Ele diz o que é o Zazen, agora com outras palavras. O resultado, a conclusão é sempre a mesma. Só que as palavras são diferentes, né? Jakujou Muro. Jakujou é o silêncio último. A tranquilidade última, verdadeira. Muro, lo, aqui ele de uma maneira simples ele significa as ilusões, os apegos, né? Especificamente esse caractere ele é muito usado também para especificar aquele apego, aquela ilusão, aquela ignorância que ainda resta nas pessoas, mesmo as pessoas com certo nível de realização, vamos dizer assim, né? Então, muro significa ausência, inclusive, dessa ignorância, né? Myojutsu significa a técnica suprema, se a gente for traduzir ao pé da letra, né? A técnica última. Aqui ele fala que Zazen é o meio, é essa maravilhosa técnica, digamos assim, né? Do silêncio último e verdadeiro, que está além, ou eu prefiro dizer, que é anterior a qualquer resquício de ignorância, de apego. Isso é o Zazen. É a nossa natureza original. Nada longe desse corpo, mente, aqui e agora, diante de toda a manifestação da realidade. Essa manifestação da realidade é Genjou Koan.
É sobre isso que fala o Genjo Koan. O Koan nosso, deixado por Dogen Zenji, é compreender a realidade manifesta aqui e agora diante dos nossos olhos sobre esse corpo-mente. Isso é Genjo Koan. Genjo. Aquilo que surge aqui diante da gente. A realidade última. Esse silêncio verdadeiramente tranquilo. Jakujo Muro. Anterior a qualquer apego e resquício de ignorância. Isso é o Zazen. É a nossa natureza original. Por isso que nós não falamos que o Zazen é um passo a passo para o despertar. Não é um método progressivo. Não é um método para você eliminar o ego. Não faz o menor sentido isso. Zazen nunca foi e nunca será um método para eliminar o ego. Como que você mata a sede num copo que não tem água? A nossa natureza original é a natureza mesma de todos os Budas. Sunawachi kore shobutsu jijuyu zanmai nari. Mata zanmai o zanmai to iu. Essa é a liberdade verdadeira de todos os Budas. Ainda mais, é o Supremo Samadhi. Zanmai, ou Samadhi, é uma palavra comum que muitos já conhecem, né? De difícil tradução para o português. Mas eu acho que a gente pode colocar aqui como o estado meditativo, o estado verdadeiro do Zazen, onde esse resquício de ignorância ele não passa de uma formulação mental da nossa linguagem e é o estado original da nossa existência, onde todos os nossos sentidos, as nossas 6 raízes, elas são verdadeiramente livres, sem estarem reféns de uma sensação de identidade e uma identificação desnecessária com essas formações mentais, né? Isso é Samadhi. Jijuyu Zanmai é esse Samai, é esse estado onde o próprio praticante atingiu. Ele usufrui desse estado livremente, por conta própria. Ele desfruta desse estado completamente livre, por conta própria, justamente porque é a natureza original desse ser, dessa existência. Isso significa Jijuyu Zanmai. É a capacidade de usufruir desse silêncio verdadeiro, dessa tranquilidade verdadeira, original, por conta própria. Isso também é Kanjizai Bosatsu. Nas traduções do Hanyashingo, a gente já estudou isso, né?
o texto começa como o Bodhisattva Avalokitesvara. Não é um equívoco, mas Kanjizai Bosatsu é isso, é Jijuyu Zammai. É esse praticante capaz de usufruir da sua liberdade original por conta própria. Essa realização da liberdade original, essa clarificação desse estado original tranquilo, pacífico e livre. Mata, zammai o zammai toyu. Esse estado de samadhi, dentro dos diversos estados de samadhi que existem, eu não vou saber listar todos aqui para vocês, mas segundo os textos antigos, existem diversos níveis, diversos estados diferentes do samadhi. Esse, o zazen, é o zammai o zammai. É o samadhi rei de todos os samadhis. É o estado último, supremo. É estado último, né? Mas talvez seja mais interessante a gente falar que é o estado primeiro, o estado original da nossa existência. Originalmente nós temos essa visão sábia dos Budas, essa visão de sabedoria dos Budas, né? Assim como nós temos também o paladar de sabedoria dos Budas. A audição de sabedoria dos Budas. Esse é o estado original. Essa é a nossa natureza original. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Essa acho que é a sua pergunta, Henrique. O que aconteceu no meio do caminho? Meu professor, meu mestre de ordenação, Saikawa Dosho Orochi, ele comenta sempre que é no desenvolvimento nosso da linguagem, desde pequeno, quando a gente aprende o nosso nome, aprende o nome das coisas e passa a se identificar com essa ideia. É morder a maçã no Jardim do Éden, a maçã do conhecimento. Não sei se eu estou falando bobagem, mas... Mas em momento algum a gente deixou esse jardim de tranquilidade. Em momento algum a gente deixou o estado de nirvana de Buda Shakyamuni. Tanto que Buda Shakyamuni, na sua realização, ele proclama: eu, a grande terra, todos os seres, simultaneamente, somos o caminho. Ninguém se torna, ninguém entra no caminho. Originalmente e simultaneamente somos o caminho. Moshi ichiji mo kono zammai ni anju sureba sunawachi tadachi ni shinchi o kaimei su. Essa parte é muito semelhante a essa parte a gente já encontrou no começo, né, do Zazen Yojinki, né? Se a gente retomar na primeira estrofe, né? Sore zazen wa tadachi ni hito o shite shinchi o kaimei shi honbu ni anju seshimu. Kore o honrai no menmoku o arawasu to nazuke, mata honchi no fuko o arawasu to nazuku. Zazen prontamente clarifica o solo da mente da pessoa e faz repousar tranquilamente na natureza original. Por isso, o Zazen se chama revelar a face original, ou então, revelar o solo verdadeiro. Aqui ele retoma, né? Shinchi o kaimeishi, revelar esse solo verdadeiro. Revelar a nossa natureza original. Esse é o trabalho
Esse é o voto de todos os Budas do passado, do presente e do futuro. É clarificar isso para todos os seres. Clarificar que a nossa natureza original é esse solo que já está aqui debaixo dos nossos pés. É esse solo manifesto aqui agora. Esse corpo, mente, essa realidade manifesta aqui agora. O Genjo Koan, unificado. Toda essa realidade manifesta no presente. Isso tudo é o nosso solo verdadeiro. E Ichijimo kono zanmai ni anju sureba, se mesmo por um único instante nós nos estabelecermos tranquilamente nesse solo verdadeiro, não há volta. Todo esse solo, ele se revela para a gente. Essa realidade, ela se manifesta, ela é compreendida, ela é realizada. Sempre esteve ali. Nós nunca saímos de cima desse solo. Basta um instante de vislumbre desse solo. Por isso que não existe um adentrar no Nirvana. Não existe um eliminar o ego. Tadachi ni, já nesse instante, Shinji o Kaimesu, esse solo verdadeiro, ele é revelado. Masani shiru Butsudo no Shomon nari. Shomon é o portão da frente, o portão principal. Existem inúmeros portões. Existem inúmeras trilhas que levam ao cume de uma montanha. Mas a estrada principal é a que te leva direto para lá. Isso é Zazen. O Zazen é essa técnica suprema da tranquilidade verdadeira, onde sequer qualquer rastro de ignorância ou ilusão permanece. É o portão principal para clarificação, para clarificar a nossa real natureza, o solo verdadeiro. Sore shinchi o kaimei sen to hosseba, zochi, zoge o hoshashi, seho buppo o hogeshi, issai no mojou o danzetsu seba, isshin no jisshin genjou seba, meiyun osamari harete, shingetsu arata ni akiraka naram. Aquele que busca clarificar o solo da mente deve, então, abrir mão da consciência discriminatória, das coisas mundanas e até mesmo das coisas do Dharma. Deve cortar todas as ilusões. Quando a mente verdadeira se manifesta, é como as nuvens das ilusões se dissiparem e o da mente voltando a brilhar. Ele dá a letra, né? Do que a gente precisa fazer então. Aquele que deseja então clarificar o solo da mente precisa, antes de tudo, abrir mão daquilo que a gente chama de conhecimento, de articulação, articulação da linguagem. Aqui a gente tem que entender que o conhecimento, o acúmulo de conhecimento, seja das coisas mundanas, seja das coisas do Dharma, são úteis dentro
de uma perspectiva relativa, no lidar do dia a dia, na transmissão dos ensinamentos, na conversa com as pessoas. São ferramentas que a gente tem que saber usar para não ser usado por elas. Isso que ele diz aqui. Primeiro, abrir mão de toda a nossa consciência discriminatória, daquela que lida com as coisas como objeto, a partir do ponto de vista de um sujeito. A gente compreende que isso é uma ferramenta para lidar no dia a dia, no ambiente relativo, mas que anterior a isso, na realidade do absoluto, nem o que é conhecimento mundano, nem o que é conhecimento sobre o Dharma são necessários para revelar o solo da mente. Revelar o solo da mente é abrir mão dessa tentativa de controle das nossas 6 raízes. Melhor, é abrir mão dessa tentativa de protagonismo sobre essas 6 raízes. Eu já comentei anteriormente, tem uma música que eu gosto muito, dos Paralamas do Sucesso. A letra diz assim: a vida não é um filme, você não entendeu, de todos os seus sonhos não restou nenhum, ninguém foi ao seu quarto quando escureceu, só você não viu, não era filme algum. A gente leva a nossa vida como se nós fôssemos protagonistas de uma história. E a gente leva tão a sério que esse protagonista, ele surge diante da gente. Ele surge dentro da gente, como se fosse os próprios pensamentos e as próprias sensações. Como o Henrique me perguntou, de onde vem isso? Toda essa relação interdependente de surgimento por meio de condições e causas são o que nós podemos dizer de inexplicáveis, ou, no mínimo, muito difíceis de serem compreendidas por conta da sua própria complexidade. E lidar com esse protagonista como se fosse, de fato, algo verdadeiro é o que leva a gente a sofrer, por não compreender a natureza original de todas as coisas. Por isso, abrir mão de toda a consciência discriminatória, das coisas mundanas e até mesmo das coisas do Dharma. Elas são úteis? São. Até um certo ponto. E assim a gente deve cortar todas as ilusões. Mojo o danzetsu seba. E ele termina essa estrofe aqui com uma metáfora. É muito fácil de entender, né? Quando essa mente é verdadeira, quando esse solo verdadeiro, no caso aqui, se a gente for ambientar para essa metáfora, nesse céu verdadeiro, quando essas nuvens das ilusões elas se dissipam, a gente pode voltar a ver a lua brilhando. Não é porque a noite está nublada que não existe uma lua brilhando lá em cima. Não é porque o céu está nublado, está chuvoso, que não existe um sol brilhando lá em cima. Essa é a metáfora de Keizan Zenji. O brilho do sol, da lua, nunca deixou de acontecer. O grande problema sempre foi carregar
essa sensação de identidade como algo verdadeiro, como algo último. Sendo que o que é último é a realidade manifesta diante dos nossos olhos. A gente ignora a realidade manifesta diante dos nossos olhos para substituir isso por criações nossas. Tem uma história interessante envolvendo o mestre Joshu Jushin. Foi um monge na China, nascido em 778. E ele foi discípulo de Nansen Fugan, da linhagem de Basodoides. Um monge, certa vez, chegou para ele, Ichimotsu Fushōrai no Ji Ikan. Ou seja, ele fala, eu vim sem nada, né? Eu não trouxe nada, eu vim sem nada, no sentido de que eu já abri mão de todas as coisas, de todos os apegos. Então, Joshu, ele fala, abra mão de tudo, Hogejaku. Livre-se desses apegos. Aí o monge vira para ele e fala, como que eu posso me desapegar de algo que eu não carrego? Ichimotsu Fushōrai Shin no Immo o ka Hōgesen. Aí o Joshu, ele fala, até mesmo isso você deve abrir mão. Até mesmo disso, né? Da ideia de desapego completo, você deve abrir mão, né? Quanto mais a gente investiga, mais a gente percebe que essa nossa ferramenta de lidar com os fenômenos, essa ferramenta da consciência, né? Que é uma ferramenta para lidar com os fenômenos, ela é uma ferramenta tão ampla, tão enraizada na gente, que nos lugares onde a gente menos espera, a gente encontra um resquício dela lidando com os fenômenos como se fosse um objeto e um sujeito, como se fosse uma relação dual, né? As coisas já nos mostram que não há separação nenhuma. Basta a gente abrir os olhos, basta a gente colocar o chá na boca, né? Basta a gente ouvir os sons e perceber que o universo ele surge no momento em que a gente surge junto. Só que quanto mais a gente investiga, mais a gente percebe como isso é enraizado na gente. Por isso, existe aquela expressão que a gente encontra em muitos lugares, que é cortar essas ilusões, esses apegos pela raiz. O problema de carregar objetos é o de menos, né? O apego aos objetos não é uma problemática da matéria em si. Me parece mais uma problemática de identificação, de não compreensão da relação de surgimento interdependente dos fenômenos, da natureza vazia de todos os fenômenos. Originalmente, nós não temos nada, nós não carregamos nada, nós não possuímos nada. É impossível possuir qualquer coisa. No Hannya Shingyo nós também já vimos, né? Fuku, Fujou, Fuzou, Fugen. Não há nada impuro nem puro, não há acréscimo nem decréscimo, não tem como acumular nem como perder. Por isso, o esforço na prática do Zazen
é um esforço para não realizar qualquer esforço. É um esforço imenso para não realizar qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de atividade protagonista para com os nossos sentidos, as nossas 6 raízes. E sentar em silêncio a partir da nossa natureza original. Lidando com os fenômenos que surgem da mesma maneira em que eles desaparecem. Porque no momento em que eles surgem, a gente surge junto. No momento em que eles desaparecem, a gente desaparece junto. Acho que o que eu tinha para falar era isso. Se alguém tiver algum comentário ou questão, fique à vontade. Joke-san, すみません。はい。聖母さん。¿Cuál es solo verdadeiro da mente, né? Me desculpa porque eu não falo muito português, mas fala solo como o chão, a terra? Isso. Como base, como se fosse a base? Exatamente. Esse é o significado do termo shinchi. Shin, de mente. Chi, de men, de solo. Okay. É uma palavra, é um termo que Keizan Zenji usa bastante, né? E eu trouxe aqui como tradução, como sugestão de tradução, o solo da mente. A gente pode expandir essa questão do solo da mente se a gente for estudar, por exemplo, Yuishikiron, que é o conceito de mente única, de onde todos os fenômenos surgem da mente. Então, a mente, dentro do budismo Mahayana principalmente, é tida como esse solo de onde todos os fenômenos surgem. Todas as coisas surgem da mente. E o surgimento de todos os fenômenos, junto com a nossa volição, com o nosso karma, digamos assim, para ser mais simples, ele gera sementes que fazem um novo mundo surgir no instante seguinte. E essas sementes, já embebidas desse nosso karma, faz com que esse mundo surja um pouco diferente do instante anterior. Por isso, o solo da mente. A mente é que dá origem a todos os fenômenos. E todos os fenômenos, eles surgem a partir de como nós lidamos com as coisas. Por isso nós somos esse universo, somos essa realidade como um todo. Não há uma separação. Porque nós a criamos e somos criados dela. Tá, obrigado. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Se não temos nada, então podemos encerrar por aqui? Tudo bem? Ok. Então, muito obrigado a todos.
pela companhia, pela prática. Espero que possa, de alguma maneira, contribuir com o caminhar de vocês e que, de alguma maneira, possa contribuir com o caminhar de muitas outras pessoas. Agradeço e nos encontramos na próxima. Muito obrigado.